Palavra-chave desta aula: Genebra, sede da SDN, onde se reuniam os Estados-membros. Destes Estados-membros, apenas 9 formavam o Conselho. Secretariado: tinha a missão de preparar os trabalhos que iriam ser falados em cada encontro. Outros organismos da SDN: Tribunal Internacional de Justiça, Banco Internacional, Organização Internacional do Trabalho, a Comissão Permanente dos Mandatos. A SDN começou por ter 2 propósitos importantes: ser instrumento de paz e de esperança, para que não se repetisse a Primeira Guerra Mundial. 3 missões da SDN: cooperação entre os povos, desarmar os países, de modo a que não houvesse possibilidade de futuros conflitos bélicos, e, por fim, promover saudáveis relações diplomáticas, com políticas transparentes e com acordos viáveis. Missão dos 9 Estados-membros: gerir os conflitos que ameaçassem a paz. Palavras importantes: diktat, coisa ditada; rutenos, eslavos orientais ou ucranianos; magiares, húngaros, originários dos montes Urais. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Hoje trago mais uma aula para o 12º ano, História A. Irei falar sobre a Sociedade das Nações. Esta matéria vem na sequência, como sabem, da Primeira Guerra Mundial, não é? No final da Primeira Guerra Mundial. E foi graças ao presidente norte-americano Woodrow Wilson que teve a ideia da Liga das Nações, para que nascesse, a partir dessa ideia, a Sociedade das Nações, em 1919. Ela foi sediada em Genebra e os objetivos principais da Sociedade das Nações foi criar a cooperação entre os vários países envolvidos na guerra, não é? Apelar ao desarmamento dos vários países, de modo a não haver uma proliferação do armamento, e, por fim, criar laços de harmonia que passassem por acordos transparentes e diplomáticos entre os países. A Sociedade das Nações teve vários órgãos importantes, ok? Um dos mais importantes foi o Secretariado, que tinha a missão de organizar as reuniões e, como tal, era de suma importância que, para além dessa organização, tivesse mais órgãos ligados à própria sociedade. Outros órgãos importantes foi, de facto, o Banco Internacional, a Organização Internacional do Trabalho, o Tribunal Internacional de Justiça e, por fim, a Comissão Permanente dos Mandatos. Portanto, em suma, podemos dizer que a Sociedade das Nações tinha o propósito de criar condições de esperança e de paz para todos os países envolvidos na Sociedade das Nações, de modo a que não houvesse um segundo conflito mundial, não é?
e viesse a causar tantas mortes como causou o primeiro. Contudo, a SDN, como vocês irão perceber ao longo desta aula, ela não irá conseguir cumprir este propósito. E isto porquê? Recordam-se que na Conferência da Paz houve vários acordos de paz, okay? Em que foram assinados tratados de paz. A Alemanha e a Rússia, infelizmente, não vieram a fazer parte destes acordos. E talvez por isso a Alemanha, como se costuma dizer, ferida de morte, né? Começou a criar uma espécie de propaganda a nível interno, no seu próprio país, em que dava a imagem que ela era a própria vítima, não é? Ela já não era a agressora, mas tinha sido a vítima porque não foi ouvida pelos países aliados, ela não participou nesses tratados, como tal, ela, sentindo-se humilhada, pisada, a Alemanha vai assim criar os mecanismos e as sementes que irão dar origem à Segunda Guerra Mundial e, nomeadamente, a questão do nazismo, não é? É importante que se diga isto. Quanto aos países vencedores, o caso da Itália, também não se mostrou muito contente com os tratados de paz, assim como Portugal. Tinha sido prometido à Itália a Istria e quer a Inglaterra, quer a França não cumpriram também isso, porque quer a Dalmácia, quer a cidade de Fiume não foram dadas à Itália. Portugal, que tinha investido bastante dinheiro na guerra e perdeu bastantes homens, como sabem, também não teve um apoio económico esperado. O próprio Afonso Costa, em Portugal, reclamou isso, não é? E Portugal viveu momentos extremamente difíceis a nível económico e essa ajuda também acabou por não chegar. Portugal foi passado para um plano secundário. Por outro lado, também a definição das fronteiras não foi a mais justa para todos os Estados-membros, não é? Para todos os países, e também devido às minorias nacionais. Isto porquê? Porque dou-vos, por exemplo, o exemplo da Polónia. A Polónia absorveu minorias da Bielorrússia e da Ucrânia. Isto porquê? Porque a Polónia controlou durante algum tempo territórios ucranianos, não é? E após a luta a guerra com a União Soviética, eles vão dividir os territórios ucranianos. Uma parte fica para a União Soviética e outra parte fica para a Polónia. Portanto, isto acabava por ser também injusto, não é? Uma vez que a Ucrânia reclamava a independência do Estado já desde 1917. Portanto, só aqui se vê que não houve uma justiça plena. Por outro lado, também a Checoslováquia também absorveu minorias, ficou com 6 milhões de alemães, recebeu eslovacos, recebeu polacos, recebeu rutenos e magiares. Como devem perceber, era complicado para essas minorias, estando presas nos seus próprios territórios, não é? Sobre a égide, ou seja, a serem controlados pela Polónia ou pela União Soviética, no caso dos ucranianos, não é? Era extremamente complicado, portanto não havia uma justiça para as minorias nacionais. Por outro lado, em relação à Jugoslávia, também teve várias minorias no seu território, desde eslovenos, bósnios, sérvios, croatas, albaneses e italianos. Outro obstáculo que também se verificou contra a SDN
foi de facto a questão das reparações de guerra, ou seja, aquilo que a Alemanha deveria pagar aos países pelos danos causados, não é? A França exigiu sempre que a Alemanha devia pagar o máximo, ok? Contudo, houve opiniões contrárias, nomeadamente com o caso da América. Os Estados Unidos foram influenciados por um economista chamado Keynes, que, de certa forma, era apologista, ou seja, tinha a ideia de que a Alemanha não podia ser martirizada em termos económicos, ou seja, ela não podia ser asfixiada e devia ter um suporte económico para que a sociedade não desabasse, não caísse. Como tal, no Congresso norte-americano, a maior parte eram republicanos e eles, portanto, não ratificaram, portanto, o Tratado de Versalhes e por isso também a SDN não pôde ter a expressão de força que deveria ter, não é? Ou seja, a SDN cai um pouco por terra, fica sem este braço importante, que é os Estados Unidos, e devido a isso vão-se verificar novamente ocupações de territórios. Um exemplo, a Polónia ocupou a cidade de Vilnius, na Lituânia. A Lituânia ocupou uma cidade chamada Memel. Mustafa Kemal ocupa, portanto, regiões na Turquia, expulsando os ocupantes gregos, e assim volta tudo ao mesmo, né? Ou seja, a Sociedade das Nações acabou por desabar porque não havia de facto um apoio grande dos Estados Unidos e só restava de facto esperar pelo pior, que neste caso era a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado. Até uma próxima.